Sabe aquele cansaço que parece que não vai embora nunca? Aquela dificuldade de se concentrar no trabalho, nos estudos? Bom, pode ser bem mais do que só um dia estressante. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no protocolo oficial do Ministério da Saúde para anemia por deficiência de ferro. É uma condição que afeta milhões de pessoas aqui no Brasil e que a gente precisa entender de verdade. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, olha só esse número, 20,9%. Isso quer dizer que, basicamente, 1 em cada 5 crianças pequenas no Brasil pode estar com anemia. Isso não é só um número, né? É um alerta gigante de saúde pública, que pode comprometer o futuro e o desenvolvimento delas. Então, para organizar nossa conversa, a gente dividiu tudo em 5 pontos-chave. Primeiro, o que é essa tal de anemia ferropriva? Depois, de onde ela vem? Quais são as causas? Terceiro, como os médicos descobrem? Quarto ponto, a gente vai ver os tratamentos que o SUS oferece. E por fim, um passo que é fundamental, o acompanhamento. Ok, vamos lá. Começando pelo começo. Afinal, o que é anemia ferropriva? Pode ter certeza que é bem mais do que só um número baixo no exame de sangue. É uma condição que afeta o corpo todo. Essa aqui é a definição oficial que está lá no protocolo. Pensa assim, ó. O nosso sangue funciona como um serviço de entrega de oxigênio para cada célula do nosso corpo. As hemácias são os carrinhos de entrega, e a hemoglobina é o que segura o oxigênio. Quando falta ferro, a produção desses carrinhos fica comprometida, a entrega falha, a encomenda não chega, e é aí que o corpo inteiro começa a sentir o baque. E como é que a gente sente isso no dia a dia? Bom, os sintomas são vários e muitas vezes a gente acaba confundindo com o estresse da vida moderna, né? Cansaço extremo, dificuldade de focar, dor de cabeça, queda de cabelo, até uns desejos bem estranhos, tipo uma vontade louca de comer gelo ou até terra. São todos sinais de alerta que o corpo está mandando. Certo, mas por que essa falta de ferro acontece? Vamos agora para a nossa segunda parte para entender as principais causas e os fatores de risco que levam à anemia ferropriva. Primeiro, existem as causas que a gente chama de fisiológicas, ou seja, são situações normais da vida em que o corpo simplesmente passa a precisar de muito mais ferro. A gravidez, por exemplo, o estirão de crescimento na infância ou o ciclo menstrual. São momentos em que a demanda por esse nutriente vai lá no teto. Depois, claro, vem a alimentação. E aqui tem um pulo do gato. Não adianta só comer alimentos que têm ferro. O corpo precisa conseguir absorver esse ferro. Uma dieta desequilibrada, o excesso de leite de vaca em crianças, que atrapalha a absorção, ou até mesmo problemas para mastigar nos idosos, tudo isso pode abrir a porta para a deficiência. E por fim, temos as doenças como a causa do problema. Aqui, a questão pode ser uma perda contínua de sangue, como ensangramentos no estômago ou intestino, ou até parasitas que literalmente roubam os nossos nutrientes. Cirurgias como a bariátrica, que mudam a forma como o corpo absorve nutrientes, também são uma causa comum, assim como a doença renal crônica. Agora, essa tabela aqui é super interessante. Ela funciona quase como um mapa para investigação médica, sabe? A principal suspeita muda completamente dependendo de quem é o paciente. Se for uma criança, a primeira coisa que se pensa é crescimento e dieta. Se for uma mulher em idade fértil, a causa mais provável é a perda menstrual. Agora, se o paciente for um homem ou uma mulher que já passou da menopausa, o foco da investigação muda da água para o vinho. A atenção se volta toda para o trato gastrointestinal. Bom, com tantas causas possíveis, fica claro que o diagnóstico precisa ser uma investigação bem cuidadosa. Não dá para olhar só para o nível de hemoglobina no sangue e pronto. A grande questão para a equipe de saúde é justamente essa: como ter certeza de que é a mesma anemia por falta de ferro e não algum outro tipo de anemia com características parecidas? A resposta está numa investigação detalhada que a gente chama de diagnóstico diferencial. E essa tabela aqui mostra um dos maiores desafios. Olha só a ferritina. Pensa nela como se fosse o cofre de ferro do corpo. Na falta de ferro, o cofre está vazio, então a ferritina fica baixa, lógico. Só que na anemia de doença crônica, o corpo tem uma inflamação que basicamente tranca o ferro dentro do cofre. O ferro existe, está lá, mas o corpo não consegue usar, por isso a ferritina parece alta. Entender essa diferença é o que impede um tratamento errado, que não ia adiantar nada. Outro diagnóstico que pode confundir é a talassemia beta menor, uma condição genética que afeta a produção da hemoglobina. A lógica da investigação aqui é parecida. Se o problema é falta de ferro, os estoques, ou seja, a ferritina, estão baixos. Na talassemia, o problema não é esse, então os estoques de ferro estão normais ou até altos. E repara no número de glóbulos vermelhos. Na anemia por falta de ferro, eles diminuem. Já na talassemia, o corpo tenta compensar e pode até produzir mais.
São essas pistas que salvam de um diagnóstico equivocado. Com o diagnóstico confirmado, o que a gente faz? Vamos ver agora como o tratamento é pensado. Quais são as opções que o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, oferece para corrigir essa deficiência e, o mais importante, para encher de novo os estoques de ferro? E aqui, gente, tá a chave de ouro de todo o tratamento. Ele tem 2 passos. Pensa num balde furado. Não adianta nada ficar enchendo o balde de água, ou de ferro no nosso caso, se ele continuar com furo. Por isso, o passo número 1 é sempre encontrar e, se der, consertar o furo, ou seja, a causa da perda. Só depois que a gente parte para repor o que foi perdido. Para adultos e idosos, o protocolo do SUS define 2 caminhos principais. O primeiro e mais comum é a via oral, com comprimidos, geralmente o sulfato ferroso. Se o paciente não se dá bem com ele, tem outra opção oral. Mas e se o problema foi que o intestino não consegue absorver o ferro direito? Aí não adianta tomar comprimido, né? Para esses casos de intolerância total ou após uma cirurgia bariátrica, por exemplo, a solução é a via parenteral. O ferro vai direto na veia, garantindo que ele chegue onde precisa, sem passar por um sistema digestivo que não está dando conta do recado. Agora, chegamos à nossa última e talvez mais importante parte. Pegar a receita do suplemento de ferro na mão não é o fim da história. De jeito nenhum. O acompanhamento médico é o que vai garantir que o tratamento dê certo e, principalmente, que o paciente fique seguro. E aqui o protocolo faz um alerta que todo mundo deveria ouvir. Existe um mito muito perigoso de que é normal o idoso ter anemia. O protocolo é categórico. Não é normal. Anemia em qualquer idade é uma bandeira vermelha, um sinal de que algo mais sério pode estar acontecendo por trás e que precisa ser investigado para ontem. Para a gente fechar, eu queria deixar essa citação, que é do próprio protocolo e que é muito, muito forte. Tratar a anemia sem descobrir por que ela apareceu pode mascarar uma doença muito mais grave, como um câncer, num momento em que ele ainda poderia ser curado. Isso só reforça por que a investigação da causa e o acompanhamento com o médico não são apenas importantes. Eles podem, literalmente, salvar vidas.